Clube 728. A Elisângela. Oi, oi, família Clube. É só alegria. Eu ganhei 5 mil reais em Vale Compras. Ela participou da Sequência Clube. Anotei muitas sequências e fiquei ligado na Clube. Quem só ouve a Clube fatura muito mais. Participe você também da Sequência Clube. E ganhe mais de 5 mil reais, assim como a Elisângela Pereira Barbosa de Pirassununga. Tá na Clube? Tá bom demais. A melhor rádio do Brasil. Clube tá bom demais. Bom dia, de volta por aqui na sua Rádio do Coração. Clube FM. Tá na Clube, tá bom demais. Jornal da Clube com Café Debate. Estamos de volta com o Café Debate, agora segundo bloco. A gente vai acompanhar neste momento uma entrevista exclusiva com o Toninho Muricy. Você pode até não conhecer Toninho, mas é provável que você já tenha ouvido algum som que tenha sido captado por ele. Há 35 anos, o técnico atua em grandes produções cinematográficas gravadas aqui no Brasil e também ao redor do mundo. Toninho tem um extenso currículo, ele já trabalhou em diversos filmes, entre eles Os Mercenários de Sylvester Stallone. Também captou sons para documentários, da BBC, da Discovery, então alguns trabalhos já você deve conhecer. Ele esteve aqui em Itajaí e pela primeira vez nesse mês de março, para ministrar então uma oficina para profissionais do audiovisual. Toninho veio a Itajaí a convite da produtora Rock 7, que tem sede aqui na cidade, para compartilhar a sua experiência em captação de som direto com outros profissionais do sul do Brasil. Na entrevista, gravada pela jornalista Karina Carboni, ele conta curiosidades sobre como funciona o trabalho nos bastidores das produções, sobre as mudanças que viu acontecer no setor audiovisual e da mobilização econômica também que é gerada por essa cadeia. Vamos acompanhar então o trabalho do Toninho Muricy através dessa entrevista exclusiva e bem bacana, um bate-papo muito bacana que você vai conhecer um pouquinho mais então sobre o audiovisual através da fala do Toninho Muricy. Vamos ouvir. Então, as pessoas elas consomem muito conteúdo audiovisual, no cinema, na novela, nos documentários, nos programas de televisão, nos vídeos publicitários, mas nem sempre as pessoas têm noção do que acontece nos bastidores, de como funciona o trabalho técnico, de quem está por trás das câmeras. Então, eu gostaria de começar essa entrevista explicando para as pessoas como é que se encaixa o trabalho de captação de som direto nesse mercado aí do audiovisual, como é que é isso? Olha, captação do som direto é um trabalho que consiste em se gravar o som da imagem. É diferente de você gravar um disco, por exemplo, ou mesmo essa entrevista que a gente está fazendo, porque isso são produtos que são só som. Quando a gente trabalha com audiovisual, o nosso som que a gente capta é referenciado pela imagem que a gente vê. Então, se a gente puder traduzir isso de uma forma mais simples, eu diria que o espectador espera ouvir o som que ele vê, do que ele vê na tela. Então, se tem uma pessoa falando, ele quer ouvir a voz da pessoa. Se essa pessoa abre uma porta, ele vê a porta abrir e fechar, ele quer ouvir o som da fechadura. Se esse personagem está caminhando, você quer ouvir um passo. E, naturalmente, também se espera que a gente escute um ambiente, Se você está no exterior, deve ter algum trânsito. Se você está numa floresta, no mato, deve ter algum passarinho, Algum grilo, Então, o nosso som que a gente capta para o audiovisual, de uma forma geral, tem que ser coerente com a imagem que eu estou captando. Eu não posso captar um som que é completamente oposto à imagem. Então, o exemplo que eu sempre digo é isso. Se você tem um personagem que está em primeiro plano para a imagem, para a câmera, o som desse personagem tem que estar em primeiro plano. Se o personagem que está respondendo está no fundo, o som tem que dar essa sensação de distância para você manter essa coerência da imagem sonora com a imagem visual. E quando a gente fala na gravação do som, é verdade que é mais fácil você inserir um som após a gravação do que tirar um som que não devia estar ali? Eu gosto de dizer assim, para os que cozinham isso vai fazer bem sentido. O som é que nem sal. Se tem pouco sal, é só colocar. Se tem muito sal, se você errou na mão, essa comida está quase perdida, Você está complicado, Então o som é assim. Quando a gente grava o som direto, a gente tenta eliminar tudo que a gente puder tirar que não for essencial, para que a gente destaque principalmente
a voz dos personagens, né, e os ruídos que eles estão fazendo, porque depois você acrescenta uma música, você acrescenta um ambiente, você acrescenta um efeito, você acrescenta uma narração, não tem problema. Mas se você tem um personagem falando e tem outra pessoa falando atrás, aí, meu amigo, complicou, porque você não vai separar essas vozes, não. A gente sabe que uma diária, né, vamos pensar assim, numa grande produção cinematográfica, custa muito dinheiro, né, Toninho? E quando a gente pensa em som, né, se você não capta o som da forma correta, é um prejuízo muito grande, né, para um projeto grande. E a gente precisa entender uma coisa que é o seguinte, quando você está filmando, o som está acontecendo naturalmente. O ator está fazendo uma cena, está dizendo para a moça, eu te amo, e ela responde que ama ele também, e aí chega o marido dela e eles saem na briga. Então as coisas acontecem. Você está vivendo uma situação. E o som que você capta, primeiro tem uma fidelidade, tem uma veracidade, porque assim, uma coisa é captar ao vivo na cena que está se desenrolando. Se você, por algum motivo, não consegue captar esse som corretamente, você tem que recriar esse som depois, na pós-produção. E aí, é possível refazer isso? É possível fazer isso, mas isso custa tempo e, portanto, custa dinheiro. Primeira coisa, você imagina, o ator tem que voltar a um estúdio meses depois que ele fez uma determinada cena. Ele, ao invés de viver aquela cena, ele vai estar de frente a uma tela, de frente a um microfone, parado, e ele tem que reproduzir as mesmas palavras, a mesma entonação, a mesma emoção com que ele fez na cena que ele viveu. E depois que ele conseguir fazer isso, não basta só ter a voz dele, é preciso ter todo o resto, todas as outras sonoridades que estão presentes na cena. Então você precisa recriar o passo, você precisa recriar o som da porta, você precisa jogar um ambiente, você precisa ter uma reverberação do espaço que você está, e para tudo isso dá trabalho. Então se eu quero pôr uma porta, o som daquela porta, se é uma porta de madeira, eu não posso pôr um som de metal. Eu tenho que achar o som que corresponde à imagem da porta que eu estou vendo. Tem que ser coerente, né? Uma coisa com a outra. E aí... E você já rodou o mundo, né? Já viajou por muitos países. Como é que é trabalhar lá fora, na gringa, e trabalhar aqui no Brasil? Qual que é a principal diferença? Olha, na verdade, eu trabalhei em produções internacionais. E eu acho que a principal diferença, né, se você compara, por exemplo, o filme do Stallone que eu fiz com as produções brasileiras que eu faço, está no porte, né? No porte financeiro, no poder de produção que eles têm, que é uma coisa realmente fora do nosso normal, né? É outro patamar. Mas eu diria que é o seguinte, afora isso, filmar é igual em qualquer lugar do mundo. A gente filma da mesma maneira. A rotina do set é a mesma. Seja aqui no Japão, na China, na África, entendeu? Você chega no set, toma um café, pilha o equipamento, né? Coloca as baterias, vê a cena que vai ser montada, o fotógrafo ilumina, os atores chegam, você ensaia, coloca os microfones, né? Antes deles entrarem no set, você coloca os microfones, ensaia, roda, valeu a cena, prepara outra. Essa rotina não muda em qualquer lugar do mundo. Então, é bacana. Às vezes é engraçado porque você junta uma equipe que nunca trabalhou junto e quando você está filmando, tudo flui. E aí as pessoas que ficam olhando, às vezes tem uma pessoa que está olhando e diz assim, bom, quanto tempo que vocês trabalham juntos? Não, a primeira vez. Pô, mas parece que vocês fazem isso a vida inteira. A gente faz isso a vida inteira. Então, como cada um sabe exatamente qual é o seu papel, a gente encaixa. Se você é um profissional de cinema, eu posso trabalhar com qualquer profissional de cinema de qualquer lugar do mundo que vai sempre funcionar bem. Desde que a gente tenha diálogo. Nesses 35 anos, né, você viu muita coisa. Como é que você vê o impacto dessa questão digital? Como é que isso impactou para ti também no teu trabalho? Muito, muito. O digital foi uma revolução, né? Foi uma revolução na acessibilidade, principalmente, né? Ou seja, o digital, por um lado, amplia os recursos que você tem. Então você imaginar que quando eu comecei a trabalhar eu usava um gravador, o Nagra, querido Nagra, famoso Nagra, mas era um gravador de rolo mono que gravava uma fita de 15 minutos e tinha um único canal, uma pista mono. E aí eu tinha 2 entradas de microfone, se tivesse mais um acessório tinha 3. E esses 3 microfones, 2 ou 3 microfones,
E eu misturava eles naquele canal e pronto. O que eu fazia no set, na hora da filmagem, era o som final do filme. Por isso, até nos Estados Unidos, a gente é chamado de Location Sound Mixer. É o cara que mixa na locação. Hoje em dia, com a revolução do digital, né, a gente tem, eu trabalho com um gravador que pode gravar 2 dias seguidos, 8 canais de som isolados e mais 2 pares de canais, ou seja, um total de 12 pistas. Então isso aumenta o recurso da gente muito, né? E também as câmeras, por exemplo, que antigamente você só filmava com câmera de película, que custava milhares de dólares, a película era muito cara. E hoje em dia, você até com celular, você faz um filme de qualidade, se você, logicamente, souber fotografar, souber a linguagem, mas o celular tem aí longa-metragens comerciais sendo feitos com os celulares, né? A diferença é de que o som não adianta, o som não dá para fazer no celular, o som tem que ser bem feito para ficar bom. Então você tem que ter os microfones e o know-how, e daí a importância da gente formar, né, outros técnicos do som, porque isso é uma coisa que você não tem como dar um jeito, entendeu? Ou você faz direito ou o seu som não vai ficar bom. A gente está vivendo agora, no momento de pandemia. Tá. Toninho, tá aqui em Itajaí hoje, né? Porque você veio ministrar, né, uma oficina para profissionais do audiovisual. Você já conhecia Itajaí? Olha, em Itajaí é a primeira vez, né? Itajaí eu não conhecia ainda não. Eu já tive em Santa Catarina em 2 oportunidades a trabalho. Eu fiz um longa em Florianópolis uns anos atrás, nos anos 2000, chamado Procuradas, dirigido pelo Zeca Pires e pelo José Frazão. E há 2 anos atrás eu fiz um longa com a diretora que mora em Florianópolis, mas a gente filmou em Antônio Carlos. Esse longa se chama Porto Príncipe, a Maria Emília, e está em finalização. E sempre foi muito bom estar em Santa Catarina. Eu confesso que eu me surpreendi quando eu filmei agora em Antônio Carlos, né, com a beleza do estado, né, assim, das locações, dos lugares que a gente filmou. Florianópolis é uma cidade fascinante, mesmo para mim que sou carioca, vivo no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, mas é uma linda cidade. E Antônio Carlos também me surpreendeu muito pela beleza do lugar. E Itajaí eu ainda não rodei não, eu espero ter um tempinho para poder dar uma olhada em volta, que todo mundo fala muito bem. E é muito legal, né? Uma das coisas da minha profissão que me levou a escolher essa profissão é justamente poder viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, né? Isso é sempre um prazer, é sempre um tesão a gente poder ter essa oportunidade. Eu só queria falar de que essa oportunidade que a Roxette está propiciando, né, a mim e às pessoas que estão fazendo o curso, uma iniciativa que a Roxette teve com outras produtoras, não foi só ela, mas ela puxou, é muito importante. Eu acho que o audiovisual deveria ser sempre uma política pública, né? Porque primeiro é a indústria, né? A quantidade de recursos, o volume de recursos que gira pelo audiovisual é muito grande. E é uma indústria limpa, é uma indústria inclusiva, é uma indústria distribuidora e que gera cultura, gera entretenimento, gera reflexão, gera prazer. E é isso, você trabalha com pessoas de todas as classes, você, onde você vai, você está distribuindo dinheiro, você está pagando imposto, você está trazendo pessoas de todas as classes para trabalhar nas equipes, né? Então, eu acho que o audiovisual, sem dúvida, é uma das indústrias do futuro, e acho que a Roxette está tendo muito discernimento, sendo inovadora, mais do que inovadora, está sendo visionária ao investir na capacitação técnica de profissionais, porque um bom profissional é o que permite você gerar um produto com mais qualidade e potencialmente com mais público, né? Porque você tem uma imagem bonita, tem um som bonito, tem uma história bonita e as pessoas gostam. Bacana. Então a gente trouxe a entrevista exclusiva com o Toninho Muricy. Muito legal a gente conhecer um pouco mais sobre esse mercado do audiovisual. A gente vê tantas campanhas agora acontecendo até mesmo aqui no sul do Brasil, saindo um pouquinho daquele eixo Rio-São Paulo com aquelas imagens. Quando a gente fala das grandes marcas que buscam novos locais, esses dias, inclusive, a gente teve a gravação de novos modelos, por exemplo, da Audi, utilizando a Ponte de Laguna como cenário, Serra do Rio do Rastro. Então, Santa Catarina também nesse universo do audiovisual, isso é muito legal. Com certeza, nos próximos dias, nos próximos meses, a gente vai trazer mais debates sobre isso, porque a gente tem uma grande produtora, tem grandes produtoras aqui na nossa região e
que é um trabalho, na verdade, diferenciado, que quando a gente vê na telinha, a gente não tem ideia do que está por trás da equipe que envolve, da mão de obra, da quantidade de colaboradores que envolve, então, para fazer uma grande produção como essa